Não, assim, pronto, agora eu tive que fazer um conteúdo porque vocês não estão entendendo. Estamos passando por todo o bololô, como diria a gente aqui no brasileiro. Não foi Nossa, fácil, mas é valeu isso, a não pena. é fácil. Chegou o momento. Tá na hora. Faz Tá na sentido. hora. É. Oi, Maíra! Oi, querida. Ai, eu estou Muito bom. muito animada por gravar uma conversa contigo. Realmente tu transbordas assim uma energia muito, muito incrível. Eu sou muito grata por o universo nos ter unido, mesmo que a gente nunca se tenha conhecido ainda pessoalmente, mas realmente é um grande desejo meu também. E como todos os outros podcasts, eu vou já começar pela pergunta que é: quem era a Maíra quando nos conhecemos e que hoje já não cabe mais em ti? Hum, E é assim, lembrando que a gente se conheceu em 2023, né, em janeiro de 2023, e estamos a gravar neste momento em 2026. Então, assim, é muito incrível que hoje de manhã estava a refletir. Eu não tinha noção que tinha passado já tanto tempo. E eu estou, assim, muito, muito feliz. Porque apesar de ter passado este tempo, né, a gente foi passando por muitas transformações, tanto eu como tu. E hum. tem sido muito incrível ver a nossa jornada, os nossos nós, não é? Aqui entre nós, os nós que a gente já teve da vida. Uhum. Então Nossa, é assim, de 2023 para agora, quem era a Maíra quando nos conhecemos e que hoje já não cabe mais em ti. nossa, 3 anos parece que foi uma vida. Parece que foi, assim, a minha vida passada, porque durante esses 3 anos muita coisa aconteceu para mim. E a gente se conheceu, Mari, em uma época que eu estava passando por mudanças significativas na minha vida. Naquela época eu era a Maíra do desenho humano, né, do Human Design, inclusive foi através do Human Design, que para quem não conhece é uma ferramenta de autoconhecimento, e que, com o passar do tempo, né, durante esses 3 anos, não fazia mais sentido ser reconhecida como a Maíra do desenho humano. A sensação que eu tinha era de limitação. Então eu não cabia mais nesse frame, nessa definição. Então desses 3 anos para cá, foi basicamente um processo de expansão e de integração das diferentes partes da Maíra, que eu acabei esquecendo, que eu acabei deixando de lado. E até no meu background mesmo, sabe, de artes e cultura, sendo essa criativa que eu sempre fui, desde pequena, trazendo a Maíra artista, trazendo, eh, diferentes pedacinhos, sabe. Então a Maíra que não cabe mais era uma Maíra que ainda estava muito delimitada numa caixinha, que eu acabei me colocando em uma caixa, e de lá para cá foi realmente um processo de integração, de expansão mesmo. E de também nossa, isso aqui é muito importante, e eu acho que toda mulher deve se identificar com isso, que eu passei por um processo muito grande de sair da minha mente. Eu sou uma pessoa muito mental, né, muito intelectual, muito da universidade, esse background muito intelectual, e o meu processo tem sido de voltar aqui, aterrar. De Eu gosto de falar quase como se tivesse encarnado, sabe, de vir para o meu corpo, de sentir o meu corpo, de tomar decisões voltadas, sentindo o corpo, ao invés de decisões muito mentais, sabe. Então eu sinto que a Maíra de hoje é uma Maíra muito mais vibrante, muito mais viva, muito mais cheio de prazer, assim, sabe. Então tem sido muito, muito gostoso Gente, estou-me a esse arrepiar processo. toda. Não, é porque faz muito sentido até para mim, porque eu também me identifico muito com o que tu acabaste de dizer. Eu também sou muito mental. E nos últimos anos eu vejo isso. Para além de eu ser muito mental, eu precisava de estar rodeada de muita gente. Eu fazia Uhum. muita atividade. Então a minha vida era uma montanha russa gigantesca. Eu não tinha tempo para pausar e eu acho, hoje, olhando para trás, que no meu caso eu tinha medo de pausar.
Porque se eu Uhum. pausasse, eu era confrontada com certas coisas que eu não queria ser confrontada, né? Medos, crenças, traumas também. E é muito interessante que hoje eu sou uma Mari, Marisa, né? Mais leve. É assim, eu ainda sou mental, mas é uma outra rodada na minha mente, sabes? Eu sou mais presente, eu tenho mais consciência, eu já dou conta de quando o meu sistema está mais acelerado, eu já tento pausar, eu já prefiro o meu momento também de sossego. Então, mesmo dentro da minha rotina, eu coloco esses momentos de estar mais em família, de estar mais comigo mesma também. E isso tem-me feito muito bem até para a minha saúde. E eu lembro-me que na altura, quando a gente se conheceu, né, a gente fez essa troca de serviços, né? Então eu fui ler o meu mapa do Woman Design, eu também fiz o teu mapa numerológico. Uhum. E assim foi muito interessante porque foi uma das coisas que tu, inclusive, também me trouxeste à consciência. E às vezes, por mais que a gente saiba, é muito bom a gente ter uma outra pessoa Hum. que nos faça essa leitura, sabes? Essa releitura. E, Uhum. e é interessante também porque em 2023 tu estavas a viver o teu ano 4 segundo a numerologia, que é um Uhum. ano que energeticamente ele pede o quê? Estrutura. Então é como se as bases que não estavam bem estruturadas em ti, elas se abalassem. Porque para a gente construir eu não digo um império, mas para que a gente possa construir um projeto, seja ele qual área for, porque todos nós temos várias áreas a serem trabalhadas, a serem vividas, vivenciadas, não é? E a gente precisa ter uma base sólida. E então é isso, quando não está sólido, é como se viesse um pequeno terremoto nos cutucar, sabes? E dizer assim: olha aí, isto aqui talvez não esteja tão sólido para o momento da tua vida atual, sabes? Para que a E gente foi um possa sempre terremoto então. mesmo, amiga. Nossa, foi um grande terremoto, né, em relação ao que eu estava vivendo até, no âmbito pessoal mesmo, sabe, de término de relacionamento, um relacionamento longo. Eu sou brasileira, moro na Holanda há 8 anos, e quando eu me mudei para cá, meses depois eu conheci o meu namorado, que naquela época eu achava que era o grande amor da minha vida. E foi de fato. E naquele ano eu estava recém termi nós tínhamos acabado, não acabado, mas fazia uns meses que nós tínhamos acabado, e a minha vida revirou muito de fato, porque eu inclusive comecei até a me questionar, eh, qual é o lugar, onde é que a Maíra, me questionar em questão até a minha própria identidade, sabe. Nossa, quem sou eu sem esse relacionamento nesse país cuja a minha memória estava toda vinculada a ele. Então foi um processo onde eu precisei realmente passar por um luto e me permitir viver esse luto, me permitir sentir coisas, ir para certos lugares dentro de mim, que eu não tive escolhas. Eu não tive escolhas a não ser enfrentar e olhar com carinho mesmo, com caramba, com compaixão. E tendo esse cuidado, sabe, porque é muito delicado. E então foi mais ou menos naquele processo, e daí foi quando aquela Maíra não cabia mais, né, então eu passei por esse processo de expansão mesmo, e de ampliação muito, muito grande. É uma sensação de tipo: "Nossa, eu me sinto muito mais", é como se tivesse mais vida dentro de mim, assim, sabe. Eu acho que muitas mulheres também, eu acho que muitas mulheres devem ter passado em algum momento, né, por grandes perdas, seja de identidade, seja de relacionamento, seja de família. Então, eu acho que esses momentos são momentos que quebram o nosso coração para que caiba mais vida, e foi justamente isso que aconteceu comigo e que me fez me tornar, também fez parte desse processo do tornar-se, né, do retomar a mim mesma de uma forma muito mais inteira. Então foi muito bonito, muito bonito. Não foi Nossa, fácil, mas é valeu isso, a não pena. é fácil. Não, é isso mesmo. É muito interessante ver.
que nós e outras pessoas que estão dentro da área do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, mostrar isso mesmo. Que a gente também chora, que a gente também tem as nossas dores, que a gente muitas vezes também se questiona e que não somos perfeitas e que a gente não sabe as respostas para tudo também. E foi isso que eu também vivi nos últimos anos, sabes? E é muito interessante que eu também já tive uma história dessas assim de relacionamento que também foi assim muito transformador na minha vida, mas também foi muito devastador. Mas nestes últimos anos o que eu senti foi não no relacionamento amoroso, mas no relacionamento familiar. Não é o relacionamento, não é a quebra com uma ligação familiar, não é a quebra de um trabalho que realmente nos abala e que é o grande causador de todo o nosso transtorno. Não é isso na realidade. É que as coisas já vão indo mal. Só que aquilo é o gatilho final, não é? Eu acho que é isso. Acontece aquilo e a gente diz: Meu Deus, onde é que eu Uhum. estou? Quem eu sou? Sem esta coisa, sem esta ligação, sem pertencer ali, sem isso, não é? E é muito interessante isso de tu dizeres que te questionaste até quem era a Maíra, né? A identidade de Maíra sem esse relacionamento. E eu também me questionei nesse sentido, que era uma ligação, eu não vou aprofundar muito aqui, né? Porque envolve outras pessoas, mas no meu caso foi uma situação familiar e é assim, não é que aquilo foi naquele momento, Maíra, já é de anos. Só que Hum, chegou um momento que eu disse assim: "Tá, não aguento mais, não é possível assim. Ah, eu uhum, tenho que fazer alguma coisa", sabe? E é muito interessante que eu comecei-me a questionar quem sou eu sem ser, este membro da família? Ou quem sou eu sem esta ligação? Ou o que é que esta ligação me causou, ou me limitou, ou me bloqueou? Então a gente começa-se a questionar e eu viajei para me reencontrar, sabes? E inclusive eu uhum. viajei para um portal que é considerado o portal sagrado da família, Monte Serrano, em Espanha. Uau! E aí, segundo a astrocartografia, passa uma linha que é a do meio-céu. Que é meio-céu fala da casa 10, na casa astrológica, né? O Human Design também entra um pouco aí pela astrologia, também usa a astrologia. Trabalho, E né, é volta assim, para o trabalho. e foi assim muito, muito incrível, porque não tem a ver só com o meu servir, né? Mas tem a ver que uma área vai impactar outras, mais ou menos, mas principalmente sempre vai impactar a nossa identidade. Quem eu sou no Hum, meio disto tudo. Afinal de contas, o eu, não é? Não num eu assim muito egoico, no sentido, eu sou ou tenho que ser melhor. Não, é mesmo um questionamento. E hum, aí eu acho que essa contração procede uma expansão. hum. Isso faz sentido para ti também, ou o que eu acabei de dizer Não, de total. alguma forma? Eu sinto que é uma a gente resiste, a gente acaba se apegando a determinadas identidades e pessoas, a gente acaba a gente cria essa cola e quando a gente sente no teu caso, né, tu sentia que não era isso, que não fazia mais sentido, e dentro de mim também, no fundo eu meio que já sabia, mas a gente se apega. E é muito doloroso, né, eu sinto que todo esse processo que a gente vive, né, inclusive nós que trabalhamos também com desenvolvimento pessoal, com autoconhecimento, é um processo de escamação mesmo, de deixar camadas que eram antigas, deixar camadas que não nos servem mais, porque a gente está nesse eterno processo evolutivo e de retorno. Então, claro que não vai fazer mais sentido, a gente está nesse eterno é como se fosse um morrer, assim, sabe. Então, caramba, será que eu posso me permitir, sabe, deixar ir? Eu acho que o meu processo tem sido não tá tanto não tá tanto amarrada tipo, a resistir tanto, sabe, Mari, esses processos que fazem parte da vida. E eu sinto que quanto mais eu me permito, quanto mais eu me entrego a esses processos, mais profundo e mais transformador acontece e que vai acontecer, tá. Todo mundo passa por isso e aquelas pessoas que tiverem, se apegando muito são aquelas que vão
sofrer mais durante o processo que é inevitável. Então eu sinto que Isso. nós, né, o nosso trabalho, cada uma do seu jeito, cada uma com as suas, potencialidades e unicidades e dons, estamos aqui para guiar, né, para relembrar, primeiro de tudo, a nós mesmos, e guiar outras pessoas nesse processo de passagem, né, servindo como ponte mesmo. Então, é muito especial tudo isso. É muito interessante porque eu senti no início que eu tive muita resistência, né, porque assim, às vezes nós somos abaladas, né, às vezes não estamos conscientemente preparadas, eu acho, para aquele embalo, porque inconscientemente a gente vai sabendo que as coisas, né, estão assim numa maré alta e baixa e a algum momento a tempestade vai vir. Mas quando vem, né, a gente às vezes fica assim muito resistente. Nossa, sem Mas chão, muitas vezes. Ai, meu Deus, é um grande circo. mesmo hoje a gente ri-se, né, mas na hora a A gente gente chora. ri, né, amiga, mas quando estamos passando por todo o bololô, como diria a gente, né, no brasileiro, nossa, É é mesmo. Mas é interessante que na hora que eu decidi assim: "Ok, a tempestade está aqui, eu vou mergulhar", foi quando uhum, realmente deu-se, assim, o grande salto quântico, o grande catalisador, o que queiram chamar. Realmente foi quando eu decidi mergulhar junto com a tempestade, sabes, uhum, que tudo se transformou, tudo começou a ganhar sentido, e foi esse mergulho interno. Então eu comecei a desaparecer das redes, né, porque eu precisei de como de certeza como tu sentiste, né, porque como a gente é muito mental, a gente precisou de começar a silenciar alguns uhum, pontos, e foi o uhum, que eu senti, eu precisei de ir silenciando para dar esse mergulho. Então, quando a gente mergulha no mar, é muito interessante, não é, esta metáfora. A gente mergulha no mar e fica aquele silêncio, sabes? Aquela coisa. Então é isso, eu precisei de mergulhar dentro de mim e me questionar, começar a ouvir as respostas também que vinham. E é assim, e isto não é horas, nem dias, nem meses, às vezes, demora muito tempo. E eu uhum, acho que a gente ainda continua nesse processo, claro que noutro ritmo, noutra consciência, não é? Noutra maturidade. Mas é muito interessante que foi quando eu realmente aceitei, ok, a tempestade já está aqui, o que é que eu tenho a fazer? Ou me deixo ir com ela, ou mergulho e vamos ver qual é a transformação que isto vai dar. E realmente foi muito impactante porque novas ferramentas surgiram. Eu já não sirvo nesse lugar de numeróloga também, sabes? Eu estou hum, muito mais expandida. Hoje, inclusive, eu posso dizer que eu sinto-me mais como a Mari, a Marisa, né, mais inteira, como psicogenealogista, que é o que eu quero trazer também. Mas a psicogenealogia, ela traz a astrologia, ela traz a numerologia, ela traz a Kabbalah, ela traz até a dentição, os dentes, né, as tatuagens, os símbolos, os arquétipos, então é muito mais abrangente. Então eu sinto que tudo o que estava para trás não foi ao acaso. Eu acho que realmente eu precisei de ir passando por esses passos que também foram muito importantes para eu hoje vir também com uma outra maturidade. E eu queria te perguntar isso também, quais foram as ferramentas que tu sentiste que se foram abrindo, ah, não sei se ferramentas, mas outras áreas, outros interesses, o que é que tu sentiste, não é? Porque estamos a falar de ciclos de vida. Então, 2024 estavas num momento 4, que era essa reestruturação, esse abalo para que realmente tu criasses, fosses buscar as bases mais sólidas, mas depois veio o ano 5, né, que foi em 2024, tu estavas a viver o teu ano 5, que é um ano de mudanças. Porque é uhum, interessante, porquê? Olha como o universo é sábio, não é? O universo é assim, olha aí, trum, tum, 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 as coisas não estão bem, filha, olha aí, há coisas que vão cair, porque não tem sustentação, e aí tu também precisas de uhum, mudar. Porquê? Porque senão vais fazer igual, tu vais construir igual. uhum, Então, há essa mudança, né. Em 2025 vem um ano 6 que é um ano de bem-estar, de procurar também, uhum, o lar. Quem é a casa da Maíra? Eu também posso eu hoje, com outra sabedoria, eu entendo que eu também fui procurar a minha casa que é dentro de mim, não a casa física, sabes? Porque a gente o bem-estar também é isso, é a gente se encontrar dentro de nós mesmas, seja o corpo físico, seja a nossa mente, o espiritual, a nossa alma.
que é o nosso lar por enquanto aqui, e também a beleza da vida, não é? Porque o 6 fala muito do que é belo. E aí estás tu num ano 7 agora, não é? Que é um ano de introspecção, também de estudo. Então, o que é que tu sentiste que foi surgindo na tua vida, né? Para caber nessa nova Maíra? Muito interessante receber esse feedback teu, porque faz muito sentido. E para mim foi muito para que essa expansão acontecesse, eu precisei olhar para as minhas raízes, enraizar-me. E principalmente eu morando fora, né, morando há 8 anos fora, eu precisei retomar, eu senti um chamado muito grande para retomar as minhas raízes brasileiras, passei por grandes processos medicinais, passei por uma cerimônia medicinal muito potente, e nesse processo que foi justamente eu acho que foi naquele ano que a gente se conheceu, no final do ano, não lembro exatamente, mas foi quando eu enraizei, assim, sabe, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse reconstruindo essa Maíra, criando essa base muito firme, realmente enraizar-me de mim, enraizar-me, da minha cultura afro-indígena brasileira, foi uma retomada, assim, de uma força ancestral que sempre me guiou, e que agora eu conscientemente eu acesso isso, então eu me sinto muito mais protegida, sabe, muito mais forte mesmo quando momentos como esse acontecem, eu tenho essa eu volto, né, eu volto para essas raízes, relembro e sigo em frente. Então, primeiramente foi através desse processo de reconexão com as minhas raízes, e de olhar para minha história, de olhar para eh, certos interesses que eu possuía, e a arte também, sempre me guiou, sempre foi algo que me moveu muito desde pequena, sempre fui muito criativa, e até trabalhando com Human Design eu sempre atraí muito criativo, muito artista também, pessoas que estavam já no dentro desse campo criativo e artístico, e eu senti de trazer, sabe, trazer essa Maíra artista, criativa, também trazendo o meu background, né, para quem não sabe, eu me mudei pra Holanda devido aos meus estudos, eu sou arquiteta e eu me mudei para cá para fazer o meu mestrado em artes e cultura. E hoje eu integrei, né, voltei aos meus estudos de cultura e foi entendendo e mergulhando nesses estudos, Mari, que eu comecei a entender, nossa, para onde é que a nossa sociedade está indo? O que é que anda acontecendo? Por que que o mundo está do jeito que está? Né, porque não é por acaso o que a gente está passando nesse momento atual é literalmente uma mudança de paradigma a nível cultural, e isso é explicado em teoria. Comecei a mergulhar nesses estudos com esses pesquisadores, principalmente pesquisadores culturais, e eu: "Caramba, isso que eu estou passando, isso que eu estou vendo muita gente passando, esse senso de quebra de identidade, esse senso de, nossa, não estou me sentindo, é quase como se, cara, certas coisas não estão mais fazendo sentido, quem eu sou, sabe?" Eu vejo muita gente meio que perdida, sabe, eu tô vendo muita gente passando por esse processo de mudança, de evolutiva, e muitas pessoas não têm essa consciência do que está acontecendo, e muitas pessoas não têm as ferramentas e não têm o mindset necessário para que essa mudança aconteça de uma maneira mais leve, de uma maneira com mais compaixão, sabe, tipo, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá todo mundo passando por isso. Todo mundo tá passando por isso. Então, assim, eh, não é por acaso. Isso também me trouxe muito, muito mais confiança,
E isso é uma das coisas que eu também estou trabalhando, né, integrando a cultura, ajudando outros criativos, outros empreendedores, mulheres em transição, a passarem, né, a fazerem essa passagem, que porque elas não se identificam mais, elas sentem que elas estão se sentindo meio fragmentadas, elas não têm tanta clareza, e elas estão com esse desejo de criar mais impacto, não apenas a um nível pessoal, mas a um nível cultural, a um nível de sociedade mesmo, porque eu acho que a gente está em um momento atual que a gente não pode mais cair, inclusive é uma palavra que a gente chama que esse próprio pesquisador, que eu sou muito fã, ele se chama Charles Eisenstein, ele fala muito do cinismo, e o cinismo é simplesmente essa mentalidade do tipo: "Ai, a minha atitude aqui não vai mudar nada, o mundo já tá uma merda, entendeu, que eu a minha atitude não vai mudar nada". Então eu sinto, e o que eu vejo é que a gente precisa acabar com essa mentalidade, que inclusive faz parte de um paradigma antigo, de um sistema estrutural antigo, que não cabe mais, que a gente está nesse período de mudança, e a gente precisa adquirir, sabe, essa responsabilidade das nossas ações, as nossas pequenas ações no dia a dia. E caramba, pequena decisão minha, a forma que eu tô sendo agora nesse momento, a minha presença, sabe, o quão atenta eu tô a essa escuta, a essa troca, isso é muito importante, a gente precisa adquirir uma mentalidade e ferramentas que nos ajudem nessa mudança, para que a gente se torne essa diferença, para que a gente de fato faça a diferença. Porque imagina, se cada pessoa fizesse isso, cada pessoa com um dom único, com uma característica muito única que, tipo, tá pedindo que seja colocada para fora, sabe. Então assim, chegou o momento, tá na Faz hora. muito Tá, não. sentido. É, faz muito sentido e nada é por acaso, né. Eu digo sempre que eu canalizei esta conversa, né, este podcast, este Entre Nós, e é muito interessante que, quando eu quis voltar, né, eu senti que eu estava, com excesso, porque eu nestes últimos anos fui aprendendo muito, estudando muito, vivenciando muita coisa, e eu precisava de colocar para fora. Muito interessante porque quando tu falaste de identidade, eu acho que é isso mesmo que eu quero voltar, sabes? Falando de identidade. Primeiro porque eu tenho o Sol na casa 1, no meu mapa astral, que é identidade. Só aí. Só que no início, quando eu comecei a estudar astrologia, eu pensava assim: meu Deus, como assim? O que é que isto significa? E daí continuei a estudar e eu estou estudando Kabbalah também, e Hum, o meu ticum é sobre o vazio existencial, né, e é muito interessante porque eu mesma, lá atrás eu tentei tirar o respiro, né, eu tentei passar para o outro lado. E eu como já vivi isso, esse vazio existencial, faz total sentido o que tu falaste, porque hoje em dia nós vemos muitos jovens inclusive, e quando eu falo jovens nem é só adolescentes, é crianças mesmo, vivendo vazios existenciais, não só adultos. Vemos que pessoas estão muito perdidas da sua identidade. Claro que identidade é uma coisa que a gente sempre vai trabalhar a vida inteira, não é? Não é sobre a gente encontrar a nossa identidade e pau, está feito, mas é a gente ir se redescobrindo a cada ciclo, a cada momento de vida, não é? Porque todos nós, assim como as estações vão mudando, como a lua também tem os seus ciclos, nós também o temos. E eu também acho que é isso, este podcast também serve para isso, sabes? Para cutucar isso em quem nos estiver a ouvir, que está tudo bem em não estar bem, né? uhum. E que, e que não é preciso ter medo. É somente dar esse mergulho interno, procurar outras pessoas com quem a pessoa se identifique e está tudo certo, e dar esse mergulho. Acho que é muito, muito Uhum. interessante. Nossa, faz muito sentido, inclusive esse projeto que você está criando, está muito conectado, né, a essas mudanças, a esses momentos, porque eu sinto que o que a gente está vivendo agora, a gente está passando realmente por uma divisão, é quase como se tivesse a dualidade que está acontecendo no mundo, a favor ou contra a humanidade, sabe. Então, qual lado?
É preciso a gente se questionar mesmo, sabe, qual é o lado que eu tô diante de todas essas mudanças com inteligência artificial, eh, perdendo o nosso senso do que é humano, do que é real, do que é sensível. E caramba, resgatar essas partes e criar encontros e criar como esse mesmo entre nós, que resgate essas partes, que é muito fundamental, assim, a gente precisa desse contato humano, a gente precisa de conversas reais, a gente precisa muito disso. Então retomar a essa a esse nosso o que significa ser humano, né, porque é isso, é tipo, é sobre isso. Então muito especial esse projeto. Eu estou a adorar fazer porque eu acabo por não me sentir sozinha, sabes? Porque a cada episódio, a cada conversa, eu acabo por me identificar, mesmo sendo pessoas diferentes, vivenciando coisas diferentes, mas como é interessante que a gente sempre se vai encaixar numa peça ou noutra, de uma forma ou de outra também. E é isso, e é mostrar que está tudo bem em não estar bem, voltando a repetir, né, que eu disse há pouco, mas também, hum, sabes, trazer essa humanidade mesmo. O que é que me tu estás a falar? Nós estamos num momento que, para mim, pessoalmente, me assusta um pouco, sou sincera, esta coisa toda da inteligência artificial, está tudo, a gente não sabe se é certo, se é errado, se é verdade ou se é falso. Uhum, E eu acho que é isso, a gente precisar de pausar e de viver, vivenciar, sabes? Viver o real e viver o real não só lá fora, mas viver o real dentro de nós. Eu tenho um filho que está a vivenciar o autismo, não é? E é hum, assim, o autismo tem sido foi um grande trauma no início, certo? Vou ser bem sincera, eu ainda estou ressignificando muita coisa em uhum, relação a isso, mas tem sido uma grande experiência, um grande aprendizado. E há dias o meu filho estava a dizer: Tu choras muito, não podes chorar. E eu disse: Filho, chora, chora, deita cá para fora, sente, não tenhas medo de chorar. uhum, Porque eu às vezes digo: Podes chorar, mas é assim no sentido de que às vezes ele está a fazer uma asneirinha, não é? Que ele tem 9 anos e ele começa a chorar como outra criança qualquer, nem tem nada a ver com o autismo em si, tem a ver com ser criança. E a criança chora, não é? Porque a criança quer, então a criança está ali a testar os nossos limites. E às vezes eu digo, podes chorar, chora, chora na mesma, mas não vais ter, por uhum, exemplo, porque ele tem uhum. que entender que não é não. E ele tem que entender limites. Olha que interessante, a gente começou a falar de limites. Mas às vezes a gente também precisa dos limites, a gente só basicamente vai expandindo os nossos limites, eu acho que é isso também, não é? Ai, amei essa a gente vai expandindo. E É, quando a gente aumenta a nossa capacidade, né, exatamente, né? de receber, de sentir, eu acho que, muito do que a gente está passando também, atualmente, está muito relacionado à conexão com as nossas emoções. Eu sinto que devido a tanta dor, sabe, a nível mundial, a nível cultural, a nível ancestral, a nível familiar, a gente acabou a forma que a gente conseguiu ter a maturidade de lidar com tudo isso foi abafando as emoções, né, eu acho que isso também, muito da nossa cultura, do tipo: "Ah, menina, não chora", sempre quando eu era pequena, quando meu pai me via chorando, ele ficava super preocupado: "Minha filha, por que você está chorando? Não". Já era o contrário, pra mim: "Não chore". Então, para mim, estar em contato com as minhas emoções, foi algo que eu fui aprendendo, a retomar, né, ainda mais sendo uma mulher tão sensível que eu sou. Então retomar essa conexão com as minhas águas, sabe, com as minhas águas internas e me permitir sentir, me permitir transmutar, me permitir, sabe, mover essas emoções, isso faz parte desse processo de cura, isso faz parte desse processo de transição, sabe. Eu sinto que essas águas as nossas águas internas é quase como se fosse um reflexo, a falta de conexão que eu vejo muita gente, não tendo,
A falta de conexão tendo, né, não sei, espera aí, me deu um tilt agora. É, nós Falta de estamos no conexão estrangeiro, às vezes fica assim, não é? Eu às vezes também fico me questionando se estou a falar é. certo. Mas a falta de conexão com as nossas águas internas reflete muito ao que a gente está vivendo atualmente. Se a gente for parar para pensar, caramba, imagina se todos nós tivéssemos uma relação mais saudável, com maior inteligência emocional também, sabe, sabendo respeitar a nós mesmos, aos nossos limites, já que entramos nesse tópico, né, os limites do outro, expandindo a nossa capacidade, né, imagina como é que o mundo seria. E olha que interessante, nós as 2 temos o M, não é, no nosso nome. E o nosso nome também, na segundo a Cabalá também, tem, o nome é uma frequência. Já para começar, né, a gente precisa de expressar, então quando a gente expressa, vibra. Maíra, Marisa. Mas o M fala sobre, mãe, emoção, as águas. Então faz muito sentido. E eu também vejo isso, porque eu sempre fui muito eu tenho aquela coisa de ser muito dura às vezes, "Ai, eu posso, sou corajosa, eu faço". Total, eu também. Eu também. Mas aí, assim, eu preciso de abraçar esse M, esse meu lado maternal. O que é ser maternal? Né? Cuidar de mim, de me respeitar, de chorar, de me amar, de me nutrir. Não tem a ver com a mãe, ser mãe. O que é ser mãe? Arquitep nível de arquétipo, arquetipicamente, sabes? E para nós mesmas. E também pegando no assunto da ancestralidade, né, que a psicogenealogia fala sobre a ancestralidade, que é o estudo da psique dentro da nossa árvore ancestral. E claro, nestes últimos anos eu tenho estudado muito a árvore genealógica, ela inclusive costuma estar aqui ao meu lado, só que eu tirei, está ali bem na minha frente. E é Hum. assim, voltando para a Espanha, eu recebi aqui há dias o meu teste genético e eu tenho muito fortes raízes em Espanha. E eu sempre dizia, eu quando saí da Suíça, eu não quero voltar para Portugal, eu quero viver em Espanha. E eu sempre dizia, eu não sei que Uau! ligação é que eu tenho em Espanha. E olha que interessante, hoje faz todo o sentido. Eu tive que ir para a Espanha para me reconectar. Então, não só em Espanha, mas eu tenho 71% de origem portuguesa e 16% de espanhola, sabes? Então depois outros que é em Sardenha, marroquina e tal, tal, que já são outras origens bem para trás. Mas assim, é muito interessante, acaba por ser muito forte, porque eu ainda disse ao meu marido no outro dia, a partir de hoje as viagens nunca mais serão as mesmas. Nunca mais. E assim, é muito, muito incrível como o universo comunica-se de formas assim, bem subtis, mas poderosas. O meu marido, por exemplo, Hum. ele tem essa parte genética de Cuba. E onde é que foi a nossa lua de mel? Uau! Cuba, gente! É Onde é que a gente esse se conheceu? Numa discoteca chamada Havana. Não, assim, pelo amor de Deus, eu tive que fazer um conteúdo porque vocês não estão entendendo. Uau! Então a ancestralidade é muito forte e é muito. Olha, gente, eu chego a arrepiar. É muito lindo, Maíra. É assim, tenho vivido coisas que são muito emotivas, também acabam por ativar essa emoção, porque o universo não brinca. O Nossa. universo não brinca. A gente precisa estar aí atento. E esses pequenos detalhes, né, como se fosse o universo conversando, assim, com a gente, né. E foi um teste, foi? É um teste genético, né? É, é. Nossa, eu senti esse chamado de fazer, justamente nesse meu ano na época que a gente se conheceu, Ah, sim, o ano eu 4. senti esse chamado, só que acabei não fazendo, e agora Ai, olha aí, então é isso, Maíra, vamos super fazer. interessante, né, toda A gente vai falar sinônimo. depois. É, a gente vai falar depois as 2, vai ser bem interessante. Olha, Maíra, agora eu quero fazer uma última pergunta. Então, se alguém estiver vivendo um pedaço da tua história agora, o que tu dirias com a mulher que és hoje? Uau! Nossa, eu podia falar tanta coisa, Mari. Se alguém estiver vivendo um pedaço da minha história agora,
o que eu diria com a mulher que eu sou hoje? É Eu profundo, não sinto é? que, para mim, foi um grande processo de surrender mesmo, sabe, de se entregar a essas mudanças que eu passei e que provavelmente essa mulher ela pode estar passando nesse momento, ela pode não estar entendendo o porquê, ela pode não estar sabendo exatamente, né, qual o caminho a seguir. Eu diria que quando ela se dá tempo a tempo, sabe. Olha, volta esse teu olhar para dentro e peça ajuda. Eu pedi ajuda, sabe. Profissionais que eu realmente sentia que houvesse uma certa tipo, eu sinto que essa pessoa pode me ajudar, sabe. E vai atrás, faz parte. Vai doer muitas vezes, vai ser dolorido, mas a gente está aqui para isso, né, nessa vida, então, para aprender, para evoluir, muitas vezes através da dor, e voltar para o corpo também, se aterrar, encarnar de fato nessa terra, sabe, entrar em um contato maior com os seus ciclos, com o seu feminino, isso para mim mudou a minha vida, total. E e é isso, eu não sei se eu respondi, é que é tanta coisa, sabe? Sim, mas Ah, eu acho que está aí a base fundamental, eu super concordo contigo, que é buscar outras pessoas, sabes? A gente não está sozinho, no é fundo se é isso. permitir viver esse processo e olhar para você já sabe, tipo assim, já deu tudo certo, você já sabe as respostas de ninguém vai te dizer exatamente qual é a resposta, esses profissionais servem apenas como espelhos. Né, e com muita generosidade, mostrando o caminho com muita compaixão e sempre refletindo que você tem as chaves, você tem o poder e você vai conseguir, você vai encontrar, acho que quando a gente se conectar com o nosso coração também, então conecte-se com as suas emoções, com as suas águas, com o seu coração e já deu certo. Faz muito sentido, Maíra, ainda inclusive porque na psicogenealogia, não é, a gente fala que a gente não dá as respostas, a gente faz as perguntas, para que a Uhum, pessoa possa se responder. Sabes? uhum, Porque na psicogenealogia a gente trabalha muito também com dados, né? Nomes, datas, histórias, né? E depois daí vem o síndrome de aniversário, a gente começa a ver as lealdades, mas a gente baseia-se muito com dados. Claro, depois tem a parte simbólica, não é? Que é olhar marcas do corpo, olhar tatuagens, olhar. Porque tudo é símbolo, sabes? A hum, gente não é assim tão consciente como a gente acha, nós só somos 5%, então a gente trabalha muito na onda do cinco inconsciente. cinco. É muito, muito doido. Então é um mundo, não é? Tu Hum, voltasses a 2024, ao momento em que a gente se conheceu, hum. se tu pudesses deixar uma mensagem a essa Maíra, o que é que tu lhe dirias? Já deu tudo certo, já deu tudo certo. Eh, e eu precisei, sabe, tudo que eu passei, porque, isso que eu compartilhei um pouco da minha história foi apenas o Isso, claro, é muito uma mais profundo. pareceu Imagina foi um muito, término de um foi relacionamento. muito punk, assim, É, foi assim a ponto de eu não sabia nem se eu teria o direito de permanecer em um país que eu estava morando há 5 anos naquela época. Então foi muito profundo, mexeu muito, e eu não conseguia entender naquela época: "Caramba, eu não acredito que isso está acontecendo comigo", sabe. E eu e eu precisei ter passado por isso para me reencontrar com muito mais interesse, com muito mais, assim, com uma força que eu passei por é uma força que eu obtive que eu não sabia nem que eu tinha, assim, sabe. E então seria um relembrar, esse relembrar como se a Maíra do futuro tivesse ali, naquela época conversando, naquela época que a gente se conectou, né, tipo,
quase como se fosse um sopro, assim, no meu ouvido. Tá tudo certo, relembrando, sabe, que tudo que aconteceu é exatamente o que eu preciso. Parece ser meio clichê, né, tipo: "Ah, essa conversa de avó", mas é muito real, gente, é tipo, é isso. É, ela a física quântica, não é, ela vem colaborando muito com essa teoria de que, eu ainda li um artigo há dias, que as decisões que a gente toma hoje impactam as coisas passadas. Então o facto de tu estares a falar isso, eu imaginei mesmo tu Hum, soprando o ouvido e dizendo, olha, estou-me a arrepiar, e dizendo a uhum, essa Maíra, essa versão, sabes, de que está tudo bem, deu tudo certo, e eu acredito muito que isso ajude, sabes? Então a gente às vezes fica, ai, eu preciso que o meu guia, o meu anjo, tenha uma canalização, blá blá blá. Às vezes não é uma entidade, às vezes somos nós em outras versões. É muito, muito doido. Agora até estou aqui. Vou deixar nos comentários. Nos comentários, vou deixar na legenda, peço desculpa, uma indicação de uma série muito top em relação a isso na Netflix, porque eu agora não me lembro do nome, então depois eu vou escrever na legenda. fiquei Mas curiosa. assim, porque eu adoro ver assim séries e filmes que também expandam a minha mente. Eu acho que isso também ajuda muito no mundo em que a gente está. A gente também tem que ter um certo cuidado com aquilo que a gente consome, mesmo seja num momento de lazer. Eu também tenho a minha lua em escorpião, então acaba por ser muito profunda, então pronto. Uau! Olha, Maíra, eu ainda quero fazer outra coisa antes de terminar, que eu quero dar destaque a uma coisa que tu mencionaste, que é, no fundo, tu falaste muito que este ciclo, estes últimos anos foram muito importantes para tu aterrares. E, gente, o quanto para além de eu concordar, eu acho que devo frisar, porque muita gente fica ou ficou muito na ideia de que a gente precisa de evoluir, então a gente precisa de ficar em cima, no mental, no astral, e não, a gente está vivenciando no planeta Terra, então sim, a gente também precisa de aterrar. E é tão, tão importante isso. E eu acho que também é uma frase que para mim me impactou muito nessa conversa, que eu acho que é muito importante e vou destacar aqui. O poder do enraizamento. O poder do enraizamento, até também junto com a nossa ancestralidade. Eu, nestes últimos anos, também fiz a formação com a Camila Borges, que também vai ser nossa convidada, que ela estuda o Ho'oponopono com os Kahunas lá no Havaí. E o Ho'oponopono tradicional, para mim também foi super importante entender verdadeiramente o poder do perdão, que também é enraizar, que também é aterrar, sabes? É muito aterrar, é muito estar Uhum, presente. Então uhum. acho que isso que tu mencionaste faz muito sentido e eu não posso terminar sem destacar isso, que eu acho que torna-se muito importante. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa em relação a isso. Eu não podia concordar mais, e eu sinto que, para que a gente coloque esses projetos, essas ideias no mundo, a gente precisa voltar para o corpo, a gente precisa que a gente precisa voltar para o corpo para que a gente consiga colocar isso para o mundo, senão, caso contrário, vai ficar tudo muito nas ideias. E eu sinto que isso é uma dor muito grande da mulher, né, devido a trauma, devido a essa questão que muitas mulheres passam com o masculino, a forma, pelo menos a minha, né, era de desassociar, de desassociação. Então, quando eu não me sentia segura, eu me desassociava do meu corpo e eu ia para minha mente, porque eu sentia que era mais seguro, eu achava que era mais seguro. Por quê? Porque a gente consegue controlar. A gente tem essa sensação de controle. Então, na verdade, o que eu entendi vivendo durante esses 3 anos é que o motivo de eu estar me sentindo insegura, na verdade, e sem conseguir criar com tanto impacto esses projetos, para o mundo, que não é que eu não fazia, mas agora está com muito mais intenção, foi com esse enraizamento. Então, esse enraizamento foi inclusive o que me trouxe a segurança
e o centramento para colocar esses projetos para o mundo, me sentindo segura, dona de mim mesma, sabendo quando eu digo sim, sabendo quando eu digo não, sabendo os meus limites, me conectando com o meu prazer, me conectando com os meus ciclos, me sentindo mais viva, me sentindo mais expansiva. Então, assim, é muito gostoso esse processo e é muito fundamental para a mulher, sabe? Nesse processo evolutivo da mulher. Então, eu, assim, assino embaixo. É muito, 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 muito importante. Inclusive, uma dica, tá? Um livro que me ajudou muito nesse processo de rito de passagem, como uma mulher, de fato me conectar, sabe, com isso. Eu tenho até aqui que se chama. Isso, compartilha. E olha que incrível, enquanto que vais buscar o livro, é que eu acabei de receber agora uma notificação da livraria onde eu compro livros, então é assim, eu não sei, mas está muito conectado. Uau! Chama The Pregnant Virgin, A Process of Psychological Transformation. É a Virgem Grávida, um processo de transformação psicológica de uma psicoterapeuta incrível canadense chamada Marianne Woodman. E é uma Uau, linguagem que, tipo, não é nada uau. mental, então você vive esse processo, e para mim foi muito importante no meu processo de encarnar, sabe? Então, nossa, eu indico muito. Se alguma mulher estiver sentindo que ela está passando por esse processo, super indico. Não é um livro muito fácil de encontrar. Não sei se tem na versão em português, esse aqui é meu em inglês, mas eu acho que vale muito a pena, assim. Foi um dos livros mais transformadores da minha vida. Então, assim, Nossa, gratidão pela compartilha, porque eu não conhecia esse livro e hoje em dia também nós temos a facilidade de, às vezes, no Kindle também fazer a tradução e tudo mais, não é? Se a gente adquirir mesmo em inglês, eu acho que dá para. Bom, quem tiver bom no inglês está ótimo, ou noutras línguas também está bom. Se eu não encontrar em português, eu vou ver se encontro em francês. Mas para quem não tem facilidade de línguas, tente adquirir na mesma em e-book, né? E aí ver se consegue fazer através do Kindle ou tudo mais essa tradução, porque se vale a pena o esforço também, não é? vale muito. Nossa, gratidão, Maíra, foi um prazer ter esta conversa contigo. Gratidão imensa por tu teres aceitado ter esta conversa, falar entre nós as duas, entre nós, dos nossos nós também que a gente foi traçando, né, na nossa jornada. E aqui entre nós, quem sabe a gente também não faça uma outra conversa num futuro próximo. Será um prazer. Muito agradecida pelo convite, foi uma delícia. Muito gostoso esse bate-papo que foi tão natural, né, que espero que outras mulheres também, se enxerguem através dessas nossas histórias e é isso. Obrigada. Gratidão, Maíra. Um beijo enorme e a gente vê-se no próximo episódio. Tchau. Tchau.